Olá para você que está aqui comigo novamente. Começa agora um novo vídeo e é com muita gratidão que eu te recebo aqui no meu cantinho. Se você está chegando agora, eu me chamo Lucinda e, gente, é uma grande alegria dividirmos pensamentos, estarmos juntos. E eu sempre gosto de começar agradecendo essa oportunidade que o YouTube disponibiliza da gente estar junto nesse processo de evolução. Então eu quero aproveitar hoje para falar com você sobre todo esse autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre as feridas. Você já viu que quando a gente nasce, uma criança recém-nascida, principalmente se essa criança faz parte, da nossa família genética, o bebê, quando ele nasce ali nos primeiros momentos de vida, a gente consegue sentir esse potencial, porque nós nascemos para ser quem somos. Nós nascemos para ter todo esse potencial. E nós podemos ser hoje melhores que ontem e amanhã melhor que hoje. Então é nesse processo de evolução que nós estamos juntos, que nós vamos desenvolvendo pensamentos juntos, e é por isso que eu tenho tanta gratidão por estar aqui dividindo os meus pensamentos com você. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esses potenciais, sobre essas feridas. Porque quando a gente nasce, é tudo maravilha. Mas daí vem as necessidades. Quando o bebê, a gente não consegue falar ainda. E aí quando o bebê tá com fome, o que acontece? Ele tá com fome e chora. Mas aí a mamãe vai lá e dá um banho. Aí ele tá com muito calor e aí a mãe vai lá e amamenta. Às vezes ele tá ali com uma dorzinha e a mãe acha que novamente é fome. E isso vai tornando-se feridas emocionais. E é sobre isso que vamos conversar. A Laís Bourbon fala das 5 feridas emocionais. Eu estou lendo esse livro e gostaria de trazer para você o pensamento dela. Ela fala que todos nós temos essas feridas, alguns mais do que os outros, E o que a gente carrega são essas rejeições, esses abandonos. Às vezes uma pessoa é o abandono, outras vezes é a traição, outras vezes é se sentir injustiçados. Então, para cada um, a ferida dói de uma forma, umas mais que outras. E não é assim mesmo? Às vezes, para uma pessoa, uma ferida dói muito, uma traição é insuportável, para outros não. Então, quando a gente está ali com aquela ferida aberta, a gente não consegue ver a ferida, porque a gente vai lá e tapa ela com um band-aid, E às vezes ela pode estar cicatrizando, mas às vezes ela pode estar ficando pior. E nós estamos com a feridinha tapada, E mesmo que essas feridas estão doendo muito, e quando a gente vai olhar ali aquela ferida que já está quase curadinha, a gente aperta e está doendo muito. Então o que é isso? São máscaras. São proteções que a gente coloca nessas feridas para não doer, para nos proteger. E a gente vai evitando de olhar essas feridas. Então essa proteção, na verdade, é um escape. A gente vai fugindo das nossas feridas, das nossas dores. Então, falando de rejeição, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa se sentir muito rejeitado desde o nascimento. O primeiro casal ali, tá esperando filhos e eles já planejaram, já se valorizaram essa estrutura de ter um homem, um filho homem. Aí
vai ter o segundo filho, fala, é tão bom ter um casalzinho. Então, o que eles estão esperando? Uma menina, porque um casal é perfeito, é maravilhoso. Aí nasce outro homem. E é aí que começa, lá na infância, a rejeição. Essa criança fica, às vezes, com a ferida aberta uma vida. E lá na vida adulta, ela vai se sentir sempre rejeitada. Se um amigo não chama para um evento, pronto. Então a pessoa que traz essa ferida da rejeição, ela sempre traz novamente esse sentimento de rejeição, ainda que não seja. Então, até o próprio corpo mostra essas feridas. Por exemplo, ela fala nesse livro que quando a gente se comporta desse jeito, achando que tudo é uma rejeição, e às vezes a gente percebe que para a gente se proteger, né, para escapar, usar essa luva, esse escape, que é muito bom a gente perceber e se cuidar, né? A gente, na verdade, nessa fuga, a gente não consegue curar a ferida. Aí, esses dias comentando sobre isso, uma pessoa disse assim, tem uma amiga que eu sempre convido, né, para ir nos eventos, e ela sempre senta ali virada para a porta. Parece que ela tá ali querendo escapar. E eu achei interessante isso, né? Porque se a gente for falar isso para a pessoa, por que você senta aí só na porta? Por que você fica querendo escapar? A pessoa vai ficar triste, né? Então, a gente precisa observar essas feridas da rejeição. Sempre que uma pessoa tem essa ferida da rejeição, ela quer, escapar. Mas a gente pode observar, por exemplo, as qualidades dessa pessoa, ver, por exemplo, esse escapismo dela, que pode incomodar, né? A gente pode perceber que essa ferida, que está ali às vezes sangrando uma vida, que você tem possibilidade de ajudar, muitas vezes até na cura. E quando essa cicatriz é muito profunda, que ela fica, às vezes ela não dói mais. Às vezes é uma ferida que não dói mais. Então é animador, porque muitas vezes a gente pode curar as nossas feridas. Tem muitas pessoas que têm essa rejeição como tudo na vida, e ela se fecha, ela se bloqueia, e quando ela consegue sair, ela fica ali já na porta para fugir e tudo, né? Que é uma forma de escapismo. Ela dá essa sensação de que... Por exemplo, se você for procurar lá o verdadeiro significado, é uma coisa que repele, que deixa do lado, que não acolhe, que não assimila, uma coisa que exclui. E aí tem muitos pontos que a gente pode trabalhar para ajudar nessas dificuldades, até mesmo de saber entre essa rejeição e abandono. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm essas feridas e não conseguem ver a diferença. Fala, mas não é a mesma coisa rejeitar e abandonar? Não, não é. E é importante que a gente saiba essa diferença, porque quando eu abandono alguém, eu me afasto dessa pessoa em prol de outra coisa, de outro alguém, né? Então, por isso que às vezes você escuta assim, nossa, mas aquele pai afastou da família, abandonou a família por causa de outra mulher. Isso pra gente entender. E quando eu abandono, eu estou afastando-me
em prol de outra coisa, de outra pessoa, né? Então, aquele que rejeita, muitas vezes ele usa essa expressão, eu não quero. E quando abandona, diz, eu não posso. Então, essa ferida de abandono é uma ferida muito profunda. Ela se sente rejeitada em ter o seu direito de existir. Porque pega um ponto muito sensível, a pessoa sente que não tem o direito de existir, de ser. Então essa ferida é preciso a gente estudar, porque essa é uma das primeiras feridas no ser humano a ser desenvolvida. É dolorido, sabe? E é uma parte que às vezes a gente passa uma vida sem entendermos muito dessas feridas. E o nosso objetivo aqui é trabalhar essa rejeição, essas feridas desde o nascimento. Nós precisamos acreditar que desde lá da vida uterina, desde a gestação, desde o início, se a criança não foi desejada, ela vai guardando dentro de si todo esse sentimento de rejeição e lá na vida adulta ela vai ter esse sentimento. Eu não mereço estar viva, ninguém gosta de mim. Então a pessoa nunca vai conseguir ser ele mesmo, nunca vai conseguir estar bem. Por quê? Lá no útero o bebê já está vivendo esse sentimento. Então esse exemplo que eu estou te dando independente de ser a primeira gestação, a 10ª gestação, não importa. De qualquer forma, quando é desenvolvida essa sementinha lá no útero de uma rejeição, quantas mães engravidam, né? E não estava planejando, não estava querendo, e esse bebê ele vai sentir ali no útero já esse sentimento que eu vim ao mundo para incomodar. Ele passa a se sentir rejeitado ali no útero, na barriga. Então ele começa ali a fabricar essa máscara, essa proteção. Muitas pessoas até fazem regressão de memória, né? Trabalham essa parte para ver todo esse caso, toda essa vida intrauterina, porque trabalhando essa parte a pessoa consegue reduzir esse sentimento e aí ela relata, né, tudo que ela viveu ali no escuro do útero e como que ela desenvolveu essa máscara, o que ela desenvolveu até antes mesmo do nascimento, que é uma máscara de escape. Ela deixa de ser quem é para passar a usar essa personalidade, o que nós chamamos de caráter. E para que ela cria essa máscara? Para evitar de sofrer. A pessoa fica embutido, né, ali naquele sentimento, não se mostra muito presente. Quantas vezes a gente escuta, nossa, mas você estava lá mesmo? Nem te vi. Por quê? Porque a pessoa se encolhe, a pessoa não quer ser vista, ela não gosta de aparecer, ela evita de ocupar muito espaço. É como se a pessoa procurasse realmente se ofuscar. E é importante a gente observar isso, em vez da gente julgar, né? A gente às vezes é até agressivo. Arruma o seu corpo, o seu ombro, ocupe o teu espaço, e a gente fala coisas assim, sabe? E a gente não sabe se embaixo daquele curativo, daquela máscara, daquele band-aid, tem essa dor. Porque quando a pessoa carrega essa dor, ela não se sente no direito de poder
existir. E essa sensação mostra-se no corpo. Por quê? Porque o corpo, ele é o avatar da alma. O escapista, a pessoa que escapa dessas situações, é até interessante que no livro ela fala que a gente não tem simetricamente o mesmo tamanho. Sempre o lado esquerdo é menor do que o direito, em todas as coisas, pés, mãos, seios, né? E essa pessoa, a diferença é muito maior. Por quê? Porque ela se encolhe. Porque ela se retrai. Então sempre um lado dela tá mais encolhidinho. E essas pessoas desenvolvem muitas olheiras. Todas essas características são de feridas existenciais que a pessoa vai carregando uma vida. Esses dias até escutei uma pessoa falando assim: o meu marido comentou um dia, parece que ela tem 5 filhos. E estava esperando um menino e veio uma menina. E foi frustrante para o marido. E é tão verdade isso, de ferida de rejeição, que o marido não queria nenhuma filha mulher. Por quê? Porque ele foi rejeitado. Ele falava: todos os irmãos foram amados, mas eu não. Então, quando a esposa engravidava, ele torcia para ser outro homem, para que ele passasse, né, esse amor que ele não recebeu. Então é muito importante isso. Importante a gente saber e respeitar, porque muitas vezes a gente, querendo ajudar, a gente toca na ferida, sem essa delicadeza que precisamos ter. Então, em vez de ficar ali cutucando essa ferida dessa pessoa, seja do pai, da mãe, de alguém que convive com a gente, veja as qualidades, tenha compaixão. É muito importante você respeitar que quando uma pessoa usa uma máscara, principalmente essa da rejeição, ela carrega uma dor. Então nós precisamos acreditar que, assim como lá na infância a gente acredita que os pais vão te proteger, que vai te cuidar, e às vezes não acontece assim, a gente precisa acreditar, depois de adultos, que nós podemos proteger, cuidar, ainda que não seja nada, não seja um parente, não seja um amigo, mas seja uma pessoa que você percebe nesses trejeitos, nessas sutilezas, né? E o ser humano é tão engraçado porque quando uma pessoa é muito amada na infância, ela cria uma autoestima tão grande que ela começa a erguer seus castelos mentais, ela vai crescendo em personalidade, vai desenvolvendo invenções, inventando motivos, histórias, né? Ela corre para a escola porque a escola é esse lugar de proteção. Então, assim, é diferente. A outra não. A outra fica ali quietinha no seu cantinho, não desenvolve, né? Então, a rejeição, a pessoa às vezes nem está fazendo com intenção, mas ofende, dói. Então é muito bom que a gente observe isso no outro ser humano, reconhecendo que esse outro carrega dores, carrega cicatrizes, e respeitar, ajudar. Eu já ouvi pessoas assim que se sentem rejeitadas dizendo: quando eu era criança eu sentia como se eu fosse uma turista. Todos me olhavam diferente, todos me tratavam diferente. Por quê? Porque ela acreditava só na sua dor. Ela não acreditava no seu direito de viver. Então,
essa situação que às vezes os pais estão num momento assim, que se chegasse uma criança naquele momento, o contexto todo seria muito difícil, então houve uma rejeição, ainda que inconsciente, faz com que esse ser, lá na vida adulta, seja uma pessoa frustrada, uma pessoa retraída. Então, se a gente constatar que até quando criança, uma pessoa fica ali retraída, mais no quarto, no seu videogame, é um esconderijo. Tem criança até que se esconde em armários, né? Então, a gente precisa observar essas sutilezas e tentar ajudar para que a gente não seja lá na vida adulta uma pessoa retraída, uma pessoa com dores, com feridas abertas. E nós estamos aqui para nos ajudarmos. Eu sempre gosto de dizer que somos um. Que se eu estiver muito feliz com a minha vida, vendo o meu próximo não tão feliz assim, alguma coisa está errada, né? E é tão bom falar isso com você, porque essas feridas, esse foco da ferida na rejeição, que eu tô trazendo esse tema hoje para você, essas crianças que se escondem nos armários, embaixo da mesa, atrás da porta, elas querem dizer o quê? Eu não quero que ninguém me encontre. Será? Não. A criança está querendo dizer: eu tô aqui, eu existo, presta atenção em mim. É o contrário. Elas querem que os que estão mais próximos se deem conta de que elas existem. Às vezes a pessoa acredita tão pouco que tem esse direito de existir, que ali, criancinha, ela tenta provar para si mesma que ela existe. E às vezes a própria situação, a família e tudo não percebe. Aí a criança começa a dormir ali no seu cantinho, começa a ficar cada vez mais apertadinho, e ela vai reforçando essa ideia de que ela não é importante, não é amada, que ela chegou no momento inadequado, né? E ela vai ficando mais frágil, mais franzininho, vai se prendendo. E mesmo que a mãe, às vezes, super proteja, eu não tô falando em proteção, super proteja, né? A mãe protege assim ao máximo, o que não é saudável também. Ainda assim, a criança vai crescendo, ouvindo assim: mas ela é tão pequenininha, ela é tão frágilzinha. E ela vai colocando isso na sua memória. E essas sementinhas vão germinando no jardim do inconsciente do ser humano. Ela vai acreditando nessas frases e pode até desenvolver, gente, problemas de crescimento pelo excesso de superproteção. Porque ao invés dela se sentir amada, ela vai se sentir o quê? Sufocada. E daí essa superproteção mais tarde vai se tornar no quê? Eu quero fugir de tudo. Eu quero fugir dessas pessoas. A pessoa que é, em criança, super protegida, a gente nem entende, né? Fala: mas como assim? Eu cuido tanto, eu protejo tanto. Mas inconscientemente, ela guarda esse primeiro registro de que ela é pequena, que ela é frágil, que ela precisa de apoio. E ela vai desenvolvendo dentro dela todas essas fragilidades. Ela vai deixando que o outro pense por ela, que tome as iniciativas por ela. E aí ela não desenvolve a sua própria capacidade. Para quê? Se a mãe faz tudo por mim. Então é muito importante quando a criança ali começa a engatear,
né? Quando ela começa a andar, faz parte de que ela leve um tombo, de que ela às vezes até se machuque. Não faz parte? Por quê? Se os pais estão sempre ali, acudindo, ajudando e tudo, ela nunca vai aprender sobre ser forte, sobre enfrentar os verdadeiros perigos da vida. A mãe precisa deixar essa criança se desenvolver. Sabe quando a criança aponta assim o dedinho pro copo d'água? E aí a mãe corre lá e já pega o copo e põe na boca da criança e tal? Não! Tem que deixar ele lá, pegar o copo, colocar na boca, derramar, se molhar. Deixar a criança se desenvolver. Porque se você passa o tempo todo fazendo pela criança, né? O que vai acontecer? A criança não vai desenvolver as suas próprias capacidades. Você não vai estar ajudando. E no universo feminino também, às vezes a mulher tem essa proteção, né? Esse escapismo. Já ouvi muitas pessoas dizendo, ainda mais depois que se tornam mães, elas sentem muitas dificuldades, fazem terapias, porque elas têm essa dificuldade de fazer diferente com os filhos. Porque o exemplo que ela teve da mãe ali não consegue deixar com que ela se desenvolva. Então ela carrega essas tendências, ela começa a repetir todas essas feridas da rejeição e muitas vezes ela é vivida novamente, é repetida novamente com o filho. É muito importante a gente entender isso lá no início, lá no bebezinho. E quando isso se trata de homem, a rejeição do pai, que é o primeiro a contribuir no despertar do ser humano, isso é extremamente importante para o homem adulto. Então, o homem não aceita. E aí ele vai fugindo, e ele vai caindo em vícios, ele vai caindo em fugas, que muitas vezes são essas relações trágicas com drogas, com prostituição. É uma ferida. Nós não temos como curar a ferida do outro, mas nós temos esses verdadeiros recursos ao analisarmos, ao refletirmos que é realmente o porquê desses vídeos, né? A tarefa desses vídeos é ensinar o amor. O amor se eu sou mãe, se eu sou pai, e também nos amar da maneira que nós somos. Eu espero que essa mensagem de hoje te traga esse ensinamento, essa gotinha para a gente entender que muitas vezes todas essas dificuldades de não aceitação, de relacionamentos, ela está nessa dificuldade lá atrás, com a mãe, com o pai. E a gente vai passando, vai repetindo com os nossos filhos, netos. Não é verdade? É fazer essa análise dessas feridas e nos aceitar, nos amar. Por quê? Porque a pessoa que desenvolve essa máscara, esse band-aid, ela vai deixando tampadinho. E a personalidade é o que nós precisamos desenvolver. É com muito amor que eu te passo hoje essa reflexão e eu espero que ela de alguma forma possa contribuir para que você se conheça, se melhore e também comece a observar essas sutilezas nas pessoas que você ama, que estão aí ao seu redor pedindo socorro. Gratidão por ter ficado comigo.
Eu estou muito feliz com a participação de todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Se valorize!